Por que algumas pessoas oram todos os dias, jejuam, clamam com lágrimas, e ainda assim sentem que algo invisível as impede de avançar? Enquanto outras, com a mesma Bíblia, o mesmo Deus e a mesma fé cristã, parecem caminhar com mais leveza, paz e respostas claras do céu? Existe um paradoxo bíblico profundo que quase nunca é ensinado do púlpito, e Florence Scovel Shinn o percebeu ao estudar atentamente os princípios espirituais da Bíblia. Um bloqueio silencioso que não está na falta de fé nem na ausência de oração, mas em algo que muitos carregam sem perceber: a culpa interior não resolvida. Nos próximos 19 minutos, você vai descobrir o princípio bíblico revelado em Romanos 8:1, que explica por que a culpa pode enfraquecer sua palavra, paralisar sua fé e bloquear promessas que Deus já liberou. Mesmo que você ame a Deus, leia a Bíblia e busque viver corretamente. Agora, pois, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Essa frase não é poética, não é apenas consoladora, é lei espiritual revelada. Nova York, início do século XX. As ruas estavam cheias de pessoas feridas, igrejas lotadas de súplicas e corações pesados após crises econômicas e perdas pessoais. Foi nesse cenário que Florence Scovel Shinn caminhava com sua Bíblia apertada contra o peito. Ela não ignorava a dor humana. Ela conhecia o sofrimento. Mas havia algo diferente em sua postura espiritual. Florence não aceitava viver em condenação quando a palavra dizia liberdade. Enquanto muitos oravam se sentindo indignos, ela começou a perguntar algo mais profundo a Deus. Onde, nas Escrituras, está escrito que eu devo continuar me condenando depois do perdão? E foi ali, ao mergulhar nas cartas de Paulo, que Florence percebeu algo que mudaria sua vida, e a de milhares depois dela. A culpa não vem de Deus. Ela nasce quando o coração resiste à graça já concedida. Talvez essa seja exatamente a sua dor hoje. Você ora, você tenta, você se esforça, mas existe uma sensação silenciosa de que você errou demais, demorou demais ou não merece tanto assim. E essa sensação pesa, cansa, confunde. Porque ninguém te explicou que fé e culpa não convivem no mesmo espaço espiritual. E antes de avançarmos, eu preciso te dizer algo com amor e verdade. Este ensinamento não é contra a fé cristã. Ele nasce dentro da Bíblia. E quando você o entende, você nunca mais ora da mesma forma. Florence não chegou a esse entendimento em um dia calmo. Ela não descobriu Romanos 8:1 como quem encontra uma frase bonita para confortar o coração. Ela foi levada até esse versículo por um tipo de dor que muitos cristãos conhecem bem: a dor de amar a Deus e mesmo assim se sentir por dentro como se estivesse sempre em dívida com Ele. Havia momentos em que Florence se recolhia em silêncio, com a Bíblia aberta e o coração cheio de perguntas. Não perguntas de rebeldia, mas perguntas de quem quer a verdade. Ela conhecia pessoas sinceras, devocionais, que frequentavam a igreja, oravam com fé, e ainda assim viviam como se Deus estivesse constantemente desapontado. E ela percebeu um padrão. Essas pessoas até criam na salvação, mas não sabiam receber a liberdade. Elas até criam na cruz, mas continuavam se julgando como se a cruz não tivesse sido suficiente. Foi ali que Florence começou a observar algo que parece simples, mas é profundamente espiritual. Quando o coração está preso na culpa, a boca até ora, mas a alma ora como se fosse réu, não como filho. E isso muda tudo, porque a Bíblia não ensina que você se aproxima de Deus como alguém condenado, e sim como alguém reconciliado. Então Florence pegou esse princípio e o tratou como aquilo que ele é: uma lei divina revelada. Romanos 8:1 não diz menos condenação, não diz alguma condenação, diz nenhuma. E esse nenhuma não é sentimento, é posição espiritual, é identidade, é decreto bíblico. Quando Paulo escreve isso, ele está afirmando que existe um lugar em Cristo onde a condenação não tem autorização para permanecer.
E foi aí que Florence conectou com um eixo central que ela ensinava repetidamente. A palavra que manifesta não é apenas a palavra falada, é a palavra falada por alguém que crê no que Deus já declarou sobre ele. Porque se você tenta declarar promessa ainda se sentindo indigno, sua própria consciência entra em conflito com a sua fé. E quando há conflito, você perde paz. E sem paz, você perde firmeza. E sem firmeza, você volta ao ciclo da súplica desesperada. Por isso, o princípio bíblico central deste vídeo é este. A culpa não confessada e não entregue a Deus se transforma em condenação interior, e a condenação interior enfraquece a sua capacidade de receber, de agir e de sustentar uma fé estável. Mas quando você aceita Romanos 8:1 como verdade absoluta, algo muda. Você volta a orar como filho. E filho não implora como quem tenta convencer Deus. Filho se posiciona na promessa com humildade e obediência. E aqui entra um ponto muito importante para o nosso canal e para mantermos reverência e seriedade. Isso não é colocar Deus como obrigado. Isso não é fórmula. Isso não é superstição. Isso é alinhamento com o que já está escrito. Deus continua sendo Deus. O céu responde pela graça, e nós participamos com fé e com ação. Agora, existe um erro que muitos cristãos bem-intencionados cometem. Acham que sentir culpa é sinal de humildade espiritual. Mas a Bíblia não chama condenação de humildade. A Bíblia chama condenação de peso. E Jesus disse: "Vinde a mim e eu vos aliviarei." Ele não disse: "Vinde a mim e eu vos condenarei mais." Florence desmantelava 3 crenças limitantes que mantêm muita gente presa nesse ciclo. A primeira: se eu me culpar bastante, Deus vai ver que eu me arrependo. Mas arrependimento não é autopunição. Arrependimento é mudança de mente e retorno a Deus. E a prova disso é que a palavra diz que Deus lança fora o pecado confessado. Se Deus lançou fora, por que você continua segurando? A segunda: eu preciso sofrer por um tempo para pagar. Mas a Escritura diz que Jesus pagou. Você não está tentando comprar a graça. Você está tentando aprender a recebê-la. E a terceira: se eu parar de me culpar, vou relaxar na fé. Não. O que te mantém firme não é culpa, é amor e reverência. A culpa paralisa. O amor desperta. A culpa te faz se esconder. O amor te aproxima. E agora, antes de te levar para as histórias, como o próprio modelo pede, eu quero fazer com você um pequeno ritual bíblico de ativação. Algo simples, reverente, sem exagero. Apenas um selo de fé, como Florence orientava. Antes de continuar, faça algo comigo agora, não como um gesto automático, mas como um ato espiritual consciente. Sabe por que Jesus muitas vezes declarava o perdão e a cura em público? Porque a palavra declarada diante de testemunhas sela uma decisão interior. A Bíblia diz em Romanos 10:10 que com a boca se confessa para a salvação. Florence ensinava o mesmo princípio. Quando a palavra sai do coração e se torna visível, ela ganha autoridade espiritual. Por isso, vá agora aos comentários, não depois, agora, e escreva exatamente esta frase bíblica. Em Cristo Jesus, não há condenação sobre mim. Romanos 8:1. Antes de escrever, pare por 3 segundos, respire fundo. Reconheça a presença de Deus aí onde você está. Não escreva mecanicamente. Escreva como quem está assinando uma aliança com a verdade da palavra. Porque no momento em que você escreve com fé, o céu registra essa decisão. Pronto? Então agora, com o coração aberto, vamos às histórias reais de pessoas comuns que fizeram exatamente isso. Soltaram a culpa, alinharam-se com a palavra e viram Deus agir de formas que elas jamais poderiam ter produzido sozinhas. A Bíblia nunca apresenta princípios espirituais sem testemunho. Sempre que Deus revela uma verdade, Ele a confirma na vida de pessoas comuns. Florence Scovel Shinn observava isso com atenção. Quando a culpa cai, a fé volta a fluir, e a resposta do céu
encontra caminho. Veja como esse princípio se manifestou na vida de 3 pessoas diferentes, em contextos distintos, mas sob a mesma lei divina revelada. A primeira história é de Sara, mãe solteira, cristã fiel, mulher de oração. Ela congregava todos os domingos, trabalhava longas jornadas e fazia tudo o que lhe haviam ensinado. Orava, jejuava, ajudava na igreja. Ainda assim, a vida financeira nunca avançava. Não por falta de fé, mas por um peso silencioso. Sara carregava culpa. Culpa por um casamento que fracassou, culpa por achar que decepcionou a Deus, culpa por acreditar que talvez estivesse pagando por escolhas do passado. Em determinado mês, a situação chegou ao limite. O aluguel estava atrasado, a geladeira quase vazia e Sara tinha apenas algumas moedas na bolsa. Ela orou naquela noite, como sempre havia orado, pedindo, chorando, se explicando para Deus. Mas algo dentro dela dizia: você não merece pedir mais. Aquela voz não vinha da palavra, vinha da culpa. Foi quando Sara ouviu, pela primeira vez, um ensinamento baseado em Romanos 8:1. Ela percebeu algo simples e profundo. Ela estava orando como ré, não como filha. Naquela noite, em vez de pedir mais uma vez, ela declarou com voz trêmula, mas sincera: em Cristo Jesus não há condenação sobre mim. Eu solto essa culpa e recebo a provisão que Deus prometeu. O que mudou não foi Deus, foi a posição interior dela. Nos dias seguintes, Sara começou a agir diferente, com mais clareza, mais paz, mais coragem. Em pouco tempo, surgiu uma oportunidade de trabalho que ela não havia buscado ativamente. A renda aumentou. As contas começaram a ser organizadas. E Sara testemunhou algo importante. Quando a culpa caiu, a fé voltou a produzir movimento. A segunda história é de Thomas, um homem respeitado na igreja, líder, pai de família. Ele havia perdido o emprego e, com o passar dos meses, a frustração se transformou em vergonha. Ele orava todos os dias, mas sempre com a sensação de que Deus estava em silêncio. O problema não era a oração, era o peso interno que Thomas carregava. A crença de que havia falhado como homem, como provedor, como cristão. Thomas lia promessas bíblicas, mas algo o travava. Ele acreditava nelas, para os outros. Para si, sempre havia um mas. Mas eu devia ter feito diferente. Mas talvez isso seja consequência dos meus erros. Esse diálogo interior enfraquecia sua fé. Quando Thomas entrou em contato com o ensinamento de Florence sobre condenação interior, algo se encaixou. Ele percebeu que estava tentando conquistar o favor de Deus através do sofrimento, e isso não é Bíblia. Ele então tomou uma decisão clara: parar de se punir. Declarou Romanos 8:1 em oração, não como repetição vazia, mas como posição espiritual. E junto com a declaração, veio a ação. Ele voltou a se movimentar com confiança, enviou currículos sem desespero, conversou com pessoas sem vergonha. Pouco tempo depois, uma porta se abriu de forma inesperada. Um contato antigo lembrou-se dele. Uma oportunidade surgiu onde ele menos esperava. Thomas não testemunhou apenas um novo emprego, mas algo mais profundo: a restauração da identidade. A fé que estava abafada pela culpa voltou a respirar. A terceira história é de Ruth, uma mulher idosa, viúva, intercessora conhecida na igreja. Ruth carregava uma culpa silenciosa por sentir medo. Medo da doença, medo das contas médicas, medo de depender dos filhos. E por sentir esse medo, ela se julgava espiritualmente fraca. Orava pedindo força, mas se condenava por não ser mais firme. Quando Ruth ouviu que sentir medo não a condenava e que Cristo já havia levado toda a condenação, algo se quebrou dentro dela. Pela primeira vez, ela não pediu perdão por sentir medo. Ela apenas declarou: em Cristo, eu estou livre da condenação. Eu confio no cuidado de Deus. Essa mudança interior trouxe descanso. E o descanso trouxe clareza. Dias depois, uma solução inesperada surgiu para a situação financeira.
Ruth testemunhou algo simples, mas poderoso. Quando parou de lutar contra si mesma, conseguiu confiar de verdade. E a confiança abriu caminho para a provisão. Essas histórias revelam um padrão claro, bíblico e verificável. Não foi magia, não foi fórmula, não foi merecimento humano, foi alinhamento com a verdade da palavra. Quando a culpa cai, a fé se posiciona. Quando a fé se posiciona, a ação flui. E quando a ação flui, o céu encontra caminho. Antes de continuar, eu te peço algo simples, mas muito sério. Respire fundo. Não por efeito emocional, mas porque o que vem agora não é apenas conteúdo, é revelação bíblica aplicada. Florence Scovel Shinn alertava seus alunos que esse princípio não deveria ser usado de forma leviana, porque envolve a palavra que manifesta, o verbo criador que Deus confiou aos seus filhos. Tiago adverte que da mesma boca podem sair bênção e maldição. Por isso, Florence ensinava: poder espiritual sem consciência espiritual é perigoso, não porque Deus pune, mas porque toda lei espiritual responde exatamente ao que é ativado. E talvez você esteja pensando, isso parece simples demais. E é exatamente aí que muitos tropeçam. A Bíblia está cheia de exemplos de pessoas que quase perderam a bênção porque acharam simples demais. Naamã quase voltou leproso porque achou absurdo se lavar num rio comum. Deus não complica, nós é que complicamos tentando merecer. E a culpa é uma dessas complicações humanas. Agora, se possível, esteja em um lugar silencioso. Jesus disse: entra no teu quarto e fecha a porta. Isso não é isolamento, é foco espiritual. Porque o que Florence descobriu nas Escrituras não funciona com pressa, nem com distração. Aqui está a revelação central. Florence percebeu que a culpa cria um conflito interior que anula a autoridade da palavra. Enquanto você se sente condenado, sua declaração perde firmeza. Não porque Deus não ouve, mas porque sua própria consciência não concorda com aquilo que você diz. Por isso, antes de qualquer decreto de provisão, cura ou direção, existe um decreto base que precisa ser estabelecido. E esse decreto não foi criado por Florence. Ele já está escrito. Ouça com atenção, como quem recebe algo sagrado. Em Cristo Jesus não há condenação sobre mim. Romanos 8:1. Pare por 3 segundos. Deixe essa frase atravessar sua mente e pousar no seu coração. Agora ouça novamente, não como leitura, mas como declaração divina. Em Cristo Jesus não há condenação sobre mim. Isso não é afirmação motivacional, isso é posição espiritual. A partir do momento em que você aceita essa verdade, algo se reorganiza dentro de você. A culpa perde autoridade. A fé ganha espaço. E sua palavra deixa de sair do lugar da defesa e passa a sair do lugar da filiação. Florence explicava assim: a palavra só cria quando o coração está em paz. E a paz bíblica não vem da ausência de problemas, mas da certeza de que não há condenação. Agora, vamos aprofundar esse decreto palavra por palavra, exatamente como Florence fazia com seus alunos, para que você entenda por que ele funciona, e não apenas repita. Agora, vamos fazer exatamente o que Florence Scovel Shinn fazia com a Bíblia aberta sobre a mesa. Desmontar a palavra camada por camada, para que você não apenas repita o decreto, mas entenda o poder espiritual que está ativando. Porque fé verdadeira não é repetição cega, é concordância consciente com o que Deus já declarou. O decreto é simples, mas profundamente legal no mundo espiritual. Em Cristo Jesus, não há condenação sobre mim. Quando você diz em Cristo, você não está usando uma expressão religiosa. Você está se posicionando espiritualmente. A Bíblia ensina que estar em Cristo é estar fora do regime da culpa e dentro do regime da graça. Paulo não diz perto de Cristo, nem tentando ser como Cristo. Ele diz em Cristo. Isso significa que sua identidade não é definida pelo seu passado, mas pela obra consumada da cruz. Quando você diz Jesus, você está evocando o nome que,
segundo Filipenses 2, está acima de todo nome. Não é um som, é autoridade. É o nome que encerrou o tribunal da acusação. É por isso que a condenação não pode coexistir onde esse nome é reconhecido como Senhor. Quando você declara não há condenação, você não está pedindo que Deus retire algo. Você está concordando com um veredicto já emitido. Romanos 8 não é uma promessa condicional. É uma sentença espiritual. O martelo já foi batido. O caso foi encerrado. A culpa que tenta permanecer depois disso não vem do céu, vem da memória humana ferida. E quando você afirma sobre mim, você está fazendo algo essencial, trazendo a verdade geral da Escritura para a sua vida pessoal. Muitas pessoas creem que Romanos 8:1 é verdadeiro para os outros, mas fé que cria resultado é fé aplicada. Florence ensinava: a palavra só manifesta quando você tem coragem de incluí-la no seu próprio nome. Quando você junta essas partes, algo acontece no plano invisível. Você sai da posição de alguém que tenta merecer e entra na posição de alguém que recebe por direito de filiação. Esse decreto não ignora erros. Ele apenas coloca cada erro no lugar correto, debaixo da cruz e não sobre a sua identidade. E é por isso que ele liberta. Porque a culpa tenta governar pelo passado, mas a palavra governa pelo que Deus decidiu agora. Florence dizia que, enquanto a mente insiste em revisitar a condenação, a fé se fragmenta. Mas quando a palavra é aceita como verdade final, a alma entra em descanso. E Hebreus ensina: nós que cremos, entramos no descanso. Descanso não é passividade, é estabilidade interior. E estabilidade é o solo onde a fé cresce sem resistência. Agora que você entende por que esse decreto funciona, estamos prontos para avançar para a parte prática. Como viver sem reativar a culpa no dia a dia. E como alinhar ação e fé para que esse princípio não fique apenas na oração, mas se manifeste na vida real. Agora, atenção máxima aqui. Florence sempre dizia que princípio espiritual que não vira prática vira apenas conhecimento religioso. E conhecimento, sem ação, não manifesta nada. A Bíblia é clara: fé sem obras é morta. Por isso, este momento não é opcional. É o ponto onde a revelação desce para a vida real. Primeiro, quando fazer? Esse decreto não deve ser feito no meio da pressa, nem depois de um dia inteiro contaminado por notícias, reclamações ou ansiedade. A Bíblia ensina que as primeiras palavras do dia estabelecem a direção espiritual das horas seguintes. Por isso, faça pela manhã, antes de qualquer conversa, antes de redes sociais, antes de qualquer pensamento automático. Florence dizia que a primeira palavra é a semente. O resto do dia é colheita. Segundo, onde fazer? Jesus ensinou a entrar no quarto e fechar a porta. Não é isolamento, é alinhamento. Um lugar simples, silencioso, sem espetáculo. Se puder, fique diante de um espelho ou em posição de oração. Não para falar com sua imagem, mas para lembrar quem você é em Cristo. A palavra precisa ser dita a partir da identidade correta. Terceiro, a postura interior e exterior. Não deite, não fale de forma descuidada. Fique em pé ou com a coluna ereta. Isso não é ritual vazio, é coerência. Seu corpo acompanha sua decisão espiritual. Florence observava que pessoas que oram como derrotadas tendem a agir como derrotadas. A postura comunica ao coração que algo sério está acontecendo. Agora, a preparação interior. Respire profundamente 3 vezes. Na última respiração, coloque a mão sobre o coração e pergunte em silêncio: eu realmente creio no que vou declarar? Se a resposta interior for confusa, não force, espere. Fé não é pressão. Florence alertava: decreto sem convicção vira presunção. E presunção não honra a Deus. Quando houver paz, pronuncie o decreto uma única vez, com voz firme, clara, sem pressa, sem emoção exagerada, mas com certeza interior. Em Cristo Jesus, não há condenação sobre mim. Não repita por medo,
Não acrescente explicações, não diga "se for da tua vontade". Isso anula o posicionamento. Jesus nunca acrescentava desculpas à palavra. Ele declarava e descansava. Depois de declarar, silencie. Agradeça em pensamento. Não negocie, não revise, não volte atrás. A Bíblia diz que Deus vela pela sua palavra para a cumprir, não pela sua ansiedade. Agora vem a parte que muitos ignoram, mas que Florence considerava essencial: ação alinhada. Durante o dia, haja como alguém que não está mais se condenando. Isso significa parar de se punir mentalmente, parar de repetir histórias antigas, parar de se sabotar com frases como "isso não é para mim". Quando a culpa tentar voltar, não discuta, apenas lembre: isso já foi resolvido. A fé se mantém viva quando a vida prática acompanha a oração. Se você declarou liberdade, viva em liberdade. Se você declarou filiação, haja como filho. Se você declarou confiança, tome decisões com clareza, não com medo. Esse é o ponto onde muitos falham. Querem que Deus mude tudo, mas continuam vivendo como se nada tivesse mudado. Florence ensinava que agir diferente é a prova de que você creu de verdade. Agora que o método está claro, bíblico, simples e aplicável, precisamos falar sobre algo igualmente importante: os limites, a ética e as advertências espirituais, para que esse princípio seja usado com reverência e maturidade cristã. Agora, preciso falar com você com seriedade pastoral e maturidade espiritual. Florence Scovel Shinn sempre deixou claro que princípios espirituais não são brinquedos emocionais. A palavra que cria também pode ferir quando usada sem alinhamento com o coração de Deus. Por isso, antes de avançarmos, estas advertências são essenciais. A primeira advertência é sobre egoísmo espiritual. A Bíblia nunca prometeu prosperidade para alimentar orgulho, comparação ou vaidade. Quando alguém usa a palavra apenas para acumular, provar algo ou se exaltar, o fluxo trava. Jesus advertiu que a vida não consiste na abundância de bens. Florence ensinava que a bênção divina precisa fluir, não estagnar. Quando a provisão chega e não se transforma em gratidão, generosidade e testemunho, ela perde propósito. Deus não entrega recursos para substituir caráter. A segunda advertência é sobre manipulação espiritual. Você não foi autorizado a decretar sobre a vida, a vontade ou o destino de outras pessoas, nem para forçar reconciliações, decisões, sentimentos ou comportamentos. Deus respeita o livre-arbítrio e você também deve respeitar. A palavra é para alinhar sua vida, não para controlar terceiros. Florence sempre alertava que tentar usar princípios espirituais para dominar alguém gera peso espiritual, não bênção. A terceira advertência é sobre tempo e perseverança. Nem toda resposta se manifesta imediatamente. Isso não significa falha do princípio, significa processo. A Bíblia mostra homens e mulheres que creram, declararam e esperaram. Abraão recebeu a promessa, mas precisou sustentar a fé sem se contradizer. Muitas pessoas decretam hoje e amanhã voltam a falar como derrotadas. Esse conflito interno neutraliza a própria oração. O céu responde à constância, não à pressa. A quarta advertência é sobre responsabilidade espiritual. Quando você aprende a usar a palavra com consciência, sua vida se torna observável. Outros começam a olhar para você como referência. Isso exige coerência. Prosperar espiritualmente sem maturidade gera escândalo, não glória. Jesus ensinou que a quem muito é dado, muito será cobrado. O crescimento que Deus libera precisa produzir fruto visível: paz, equilíbrio, humildade e amor. Florence repetia algo simples, mas profundo. Deus não responde palavras bonitas. Ele responde corações alinhados. Se você usar esse princípio com reverência, humildade e ação correta, ele sustenta. Se usar por vaidade, medo ou ansiedade, ele trava. Agora que você entende como usar
E como não usar esse princípio, é hora de aprofundar algo essencial. Por que isso funciona espiritualmente, biblicamente e até no nível da mente humana, sem jamais sair do fundamento cristão? Quero que você receba este momento com calma, não como mais um ensinamento, mas como um encontro interior. Porque há pessoas que oram certo, creem certo, até declaram certo, mas continuam vivendo como se estivessem sendo julgadas o tempo todo, e isso cansa a alma. A culpa não grita, ela sussurra. Ela não diz, Deus não te ama. Ela diz, você até pode receber, mas não tanto. Você já errou demais. Deus já fez muito por você, não peça mais. E é aí que algo profundo acontece. A fé começa a operar com freio. A pessoa não percebe, mas passa a se autolimitar espiritualmente. Florence dizia que muitos bloqueios não vêm do céu, nem do inimigo. Vêm de uma consciência que ainda vive no tribunal, mesmo depois da absolvição. Agora, feche os olhos por alguns segundos e imagine algo simples. Imagine um filho que foi perdoado pelo pai, mas continua se comportando como réu dentro da própria casa. Ele não senta à mesa com liberdade, não pede, não descansa, não usufrui, não porque o pai proibiu, mas porque ele não se perdoou. É isso que Romanos 8:1 veio curar. Não apenas a relação com Deus, mas a relação consigo mesmo. Quando a culpa cai, algo muda imediatamente. O corpo relaxa, a oração fica mais simples, a confiança volta ao centro e a fé deixa de ser esforço para se tornar estado interior. Você não foi chamado para viver tentando compensar o passado. Você foi chamado para manifestar o que Cristo já conquistou. Florence ensinava que a fé verdadeira nasce quando a alma aceita o veredicto divino como final. Não como esperança distante, mas como realidade presente. E quando isso acontece, a pessoa muda a forma de falar, de agir, de escolher, sem perceber. A ação se alinha naturalmente, porque o peso saiu de dentro. Talvez você tenha passado anos tentando merecer paz. Mas a paz nunca foi salário, sempre foi presente. E agora, com isso claro, estamos prontos para selar tudo o que foi revelado. Não com emoção passageira, mas com decisão espiritual consciente, daquelas que marcam um antes e um depois. Antes de você sair deste vídeo, permita que esta verdade seja selada no seu espírito. A culpa não é mais sua identidade. Ela foi resolvida na cruz. E Romanos 8:1 não é poesia, é veredito eterno. Deus não está te chamando para viver olhando para trás. Ele está te chamando para caminhar como filho, não como réu, como herdeiro, não como alguém tentando pagar uma dívida que já foi quitada. Quando você aceita isso de verdade, algo muda. Você ora com liberdade, você age com confiança, você se movimenta sem medo de errar novamente, porque sabe que a graça não te abandonou. A fé que cria resultado nasce quando o coração descansa. E o descanso só vem quando a culpa perde o lugar de comando. Então, a partir de hoje, escolha viver alinhado com o que Deus já declarou sobre você. Não reviva sentenças que o céu já cancelou. Não se acuse onde Deus já absolveu. E não bloqueie promessas, tentando pagar um preço que Jesus já pagou por completo. Que a paz de Cristo governe seu coração, que sua mente seja renovada pela verdade. E que suas decisões, a partir de agora, reflitam não quem você foi, mas quem você é em Cristo. Em nome de Jesus. Amém.